Mas eu quero falar de desperdiçar o tempo. Muitas pessoas desperdiçam o seu tempo, não aplicam uma energia necessária, um foco necessário naquilo que realmente importa e acabam perdendo tempo. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Salmos 119. Salmos 119. Eu vou ler do verso 29 ao verso 37. Salmos 119, do verso 29 ao verso 37. Olha o que está escrito. Desvia-me dos caminhos enganosos. Por tua graça, ensina-me a tua lei. Às vezes as pessoas perdem muito tempo em um caminho enganoso, em um caminho que todo mundo está vendo que vai levar ela para um negócio que vai dar errado. Mas ele insiste naquele caminho enganoso, perdendo tempo. E aí o salmista escreveu isso. Desvia-me dos caminhos enganosos. Por tua graça, ensina-me a tua lei. Quando nós aprendemos a lei de Deus, quando nós compreendemos a vontade do Senhor, nós então passamos a caminhar pelos caminhos corretos, pelos caminhos que Deus aponta para nós. Continuando a leitura aqui, versículo 30. Escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Olha só. Desvia-me dos caminhos enganosos, né? Ensina-me a tua lei. E no verso 30, eu escolhi o caminho da fidelidade. Muitas pessoas perdem tempo escolhendo o caminho da infidelidade, da desobediência. Escolhem fazer coisas erradas e com isso fazem com que o propósito de Deus demore a se realizar na vida dele, na vida dela. Verso 31. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor. Não permitas que eu fique decepcionado. Corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento. Quando nós adquirimos conhecimento, nós corremos para os caminhos que o Senhor está nos apontando. Eu não sei se você já passou por isso. Muitas pessoas chegaram na igreja, conheceram a palavra, receberam o evangelho num momento da sua vida em que ele estava andando totalmente errado. Mas aí ele conheceu, ele teve entendimento, teve discernimento e ele correu para os caminhos de Deus. E glória a Deus por isso. Verso 33. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. A eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. E o verso 37, para encerrar a leitura. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver nos caminhos que traçaste. Nós perdemos muito tempo da nossa vida nos dedicando a coisas inúteis. Essa é a grande verdade. O tema da mensagem é: não perca tempo. Não perca tempo. Mesmo com toda a tecnologia que existe hoje,
né? E a tecnologia é maravilhosa. Através da tecnologia, eu chego até você aí na sua casa, onde você estiver, no trabalho, no ônibus. Não há limites para essa transmissão. Tem pessoas do outro lado do mundo que acompanham as minhas postagens. Mas é incrível que com toda essa tecnologia que teoricamente serviria para economizar o nosso tempo, para facilitar as nossas tarefas, nós temos a impressão de que sempre temos menos tempo. Você já teve essa impressão de que o dia está mais curto? De que parece que as horas estão passando mais rápido? Você já teve essa sensação? Puxa vida, hoje já é dia 1º de maio. Outro dia nós estávamos comemorando aqui o Ano Novo, né? Nós estávamos esperando, né, o fim da pandemia e agora já estamos no 1º de maio. O tempo não para. E a tecnologia, que devia ser uma auxiliar, que devia nos auxiliar nesse processo de administração do tempo, muitas vezes, com tanta distração, tem tomado o nosso tempo. Olha só, okay? A Bíblia é um livro muito atual. O salmista escreveu: desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que traçaste. Eu não quero condenar aqui as pessoas que passam algum tempo do seu dia na rede social. O nosso ministério é um ministério de rede social. Mas você precisa administrar bem o seu tempo. Você não pode passar o dia inteiro focado na tela do seu celular e deixar de perceber as coisas acontecendo ao seu redor. Às vezes, tem pessoas que estão tão empenhadas com a tecnologia, tão empolgadas, né? Não é empenhadas, não é a palavra, empolgadas com a tecnologia, que elas deixam de perceber coisas muito mais significativas acontecendo ao redor delas. Você tem a sua família junto com você ainda? Preze por esse momento com a sua família, porque com o passar dos anos, nós vamos nos despedir de todas as pessoas que nós amamos. Infelizmente, essa é uma realidade. É uma realidade. Com o tempo, nós vamos ter que nos despedir de todos aqueles que nós amamos. A pessoa mais vigorosa que você vê hoje, mais saudável, daqui a alguns anos, ela estará se despedindo de você. Ou então você se despedindo dela. Mas aí, os nossos olhos ficam focados em coisas inúteis. É o que o salmista está falando aqui. Celular é bênção, irmãos. Tecnologia veio para nos ajudar, né? Os transportes se tornaram mais velozes. Computador, eu estou com um computador aqui na minha frente, né, que me ajuda a organizar aqui as ideias. Só que essas coisas não podem tirar de mim a prioridade certa. Eu preciso ter discernimento. Repare o texto que eu li, leia novamente se você precisar. Eu li Salmos 119, né, deixa eu voltar aqui. Eu li Salmos 119, do verso 29 ao verso 37. E o tempo todo o salmista falando: me ensina os teus caminhos, me ensina a ter discernimento, me ensina a ter entendimento. E ele termina, né, nesse trecho que eu li, ele termina: desvia os meus olhos das coisas inúteis. Desvia os meus olhos das coisas inúteis.
talvez muitas pessoas que estão acompanhando essa mensagem estejam, obrigado Marilis por ter colocado aí a passagem. Talvez muitas pessoas que estão acompanhando essa mensagem estão focadas nesse momento em coisas inúteis, em coisas que não vão levá-lo a lugar algum e estão perdendo tempo com isso. Então, eu não tenho dúvida de que coisas desnecessárias roubam de nós um tempo precioso todos os dias. E o nosso dia, ele tem as horas contadas. E aí quando você fala assim, nossa, o dia está passando muito rápido, isso não é verdade. O dia tem 24 horas hoje, como tinha 24 horas desde o começo da criação da Terra. O dia tem 24 horas. Você quer ver uma coisa? Você acha que o dia está passando rápido? Pergunta para aquele que está num hospital, que está internado, tendo que ficar lá, né, com a perna pro ar o dia inteiro. Pergunta para essa pessoa se o dia está passando rápido. Você vai ver que o dia continua tendo 24 horas. Pergunta para aquele que está na prisão cumprindo uma pena. O cara pegou uma pena aí de 5 anos, está na prisão. Pergunta para ele se o tempo está voando para ele. Você vai receber uma resposta contrária. Ele vai falar, não, o tempo para mim não passa. As horas se arrastam. Então, se nós temos essa impressão de que o nosso dia está voando, de que os meses estão nos atropelando, talvez seja porque nós estamos focando em coisas inúteis, em coisas desnecessárias. Se organize, planeje o seu dia, planeje as suas horas. Irmãos, o tempo é algo muito precioso, é algo muito precioso. Valorize o seu tempo. Essa é uma oração, né, que o salmista fez. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. É uma oração muito importante. E nós precisamos disso quando tivermos que estabelecer objetivos na nossa vida. Então, nós podemos reparar aqui que o salmista, ele fez 2 pedidos muito significativos para Deus. Primeiro, que desviasse os seus olhos das coisas inúteis, como eu falei aqui. E segundo, que lhe ajudasse a focar nos caminhos do Senhor. Então, coisas inúteis têm a ver com ações desperdiçadas. E focar nos caminhos de Deus fala de fazer a coisa certa. Fala de seguir o propósito de Deus, o princípio de Deus. Muitas coisas vão fazer parte do nosso dia, né? E não é pecado você ter um tempo de lazer. Quem acompanha as minhas redes sociais viu que nos últimos dias eu tirei um tempo de lazer, um tempo de qualidade com a minha esposa, com os meus filhos. Eu tenho me dedicado a isso. Mas eu não quero perder o meu foco. Eu não quero deixar de cumprir o meu chamado, o objetivo que Deus colocou na minha vida. Pregar a palavra para mim é um objetivo, é um foco, é necessário. Então, foco não está relacionado somente a você ser determinado num caminho, mas você aprender a dizer não para várias possibilidades que surgirem diante de você. Às vezes nós queremos fazer tantas coisas, né? Nós achamos legal sermos ativistas, mas
Aquele que faz muitas coisas, talvez não faz nenhuma delas bem. Faça bem. Faça bem. Foque naquilo que Deus tem para você e faça com excelência. Não queira abraçar o mundo. Tem pessoas que acham que ele precisa estar à frente de tudo para que as coisas funcionem. Isso acontece muito na igreja, não é? A pessoa não consegue delegar as coisas. Ele quer estar à frente de tudo. Ele quer participar de tudo. Não, delegue. Designe alguém para fazer a tarefa e confie nessa pessoa. Igual alguém um dia confiou em você, confie nele também, confie nela. Vai dar certo. No nome de Jesus, pode ter alguns tropeços, pode não sair, talvez no primeiro momento, do jeito que você gostaria que fosse, mas com o tempo a pessoa vai aprimorando, aperfeiçoando. Então você precisa desapegar de algumas coisas. Você precisa aprender a confiar em Deus. Você precisa aprender a confiar no Senhor. Deixa as coisas acontecerem. Tem pessoas criando filhos aí, ó, mas que não deixa o filho fazer nada sozinho ou sozinha. O menino já está com 18 anos, 20 anos, mas você está cercando ele, você está cercando ela. Aprenda a confiar. A palavra do Senhor diz em Salmo 127 que os filhos são herança do Senhor e que eles são flechas, eles são como flechas nas mãos do arqueiro. Flecha não é para você conduzir até o alvo, é para você lançar. Você lançar. Então a flecha chega um momento em que ela é lançada. E você tem que aprender a lançar. Ah, pastor, mas não atingiu o alvo. Paciência. Quando uma flecha não atingia o alvo, sabe o que acontecia? Um outro arqueiro ia lá, pegava a flecha, apontava ela novamente e lançava novamente. Talvez o primeiro lançamento não foi assim tão primoroso, né, como você imaginava. Puxa, meu filho deixou a desejar em uma determinada área. Deixa ele se resolver, deixa ela se resolver. Se você não abrir mão do seu senso de querer controlar tudo, os seus filhos não vão se desenvolver. Irmãos, eu glorifico a Deus hoje. Eu tenho 3 filhos, os 3 são adultos, e eu tenho tranquilidade em saber que cada um tem a sua vida, o seu trabalho, os seus negócios, a sua casa. Eu sei que no começo dá um frio na barriga quando um filho sai de casa, porque nós pegamos eles no colo, né? Nós tivemos um carinho, um cuidado, e de repente ele ou ela sai de casa. Mas você precisa confiar em Deus. Você precisa acreditar que Deus está no controle. Então, peça ao Senhor que os seus olhos sejam desviados das coisas inúteis. A Bíblia usa a palavra vaidade para descrever a ideia de futilidade das coisas inúteis. E essa palavra é quase sempre empregada, né, usada no sentido negativo. Mas a vaidade também é associada a coisas sem importância. Nós achamos que vaidade é o cuidado excessivo com a aparência, mas não. A vaidade está associada a coisas vãs, a coisas sem importância, que tentam roubar o lugar daquelas coisas que realmente importam. Examine a sua vida. O dia tem 24 horas. A que você tem dedicado mais do seu tempo? Ou ao que você tem dedicado mais do seu tempo? Isso tem sido a prioridade na sua vida. E talvez
algumas coisas estão roubando de você um tempo precioso que era para você ter com a família, com os filhos, com Deus, consigo mesmo. Então, receba essa palavra aí em nome de Jesus. Tire os meus olhos das coisas inúteis, Senhor, e me ensina a andar nos teus caminhos. Outras passagens, elas falam também de coisas inúteis no nível espiritual. A confiança em falsos deuses e falsos ídolos é algo inútil. A Bíblia fala que existe um Deus, um único Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, o Senhor da vida, aquele que nos amou, que entregou Jesus por nós. Então a nossa adoração, o nosso louvor devem ser direcionados a Deus. A irmã Regina está perguntando assim, vai ficar gravado? Vai ficar gravado sim, viu, Regina? Tanto aqui no Instagram como no YouTube. A adoração a falsos deuses, a ídolos, a idolatria, ela também é uma maneira de colocar os nossos olhos em coisas inúteis, em coisas vãs. Essas coisas, elas roubam o lugar de Deus na nossa vida, no nosso coração. E são coisas desnecessárias. Peça ao Espírito Santo. Talvez eu esteja falando aqui, né, e para muitas pessoas ainda não virou uma chavinha e ele está pensando assim, eu não entendi até agora, pastor, o que é desnecessário na minha vida. Eu faço tudo certinho, eu acordo cedo, tenho o meu trabalho. Peça ao Espírito Santo, que ele vai mostrar para você. Nós precisamos ter equilíbrio. E nós precisamos ter um objetivo na vida. Tem pessoas, irmãos, que passam a vida sem ter um propósito, sem ter um porquê de estar ali. Ele não sabe o caminho a seguir, ele não sabe qual o planejamento dele a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Tenha um objetivo. Porque se você não tiver um propósito, um foco, algo definido, certamente você acabará se distraindo com sutilezas. Então, a maneira mais prática de nós não ficarmos flertando com coisas inúteis é nós nos concentrarmos naquilo que é mais importante. Deus, Ele é o mais importante para nós. Nós que servimos a Deus, temos que ter o Senhor como prioridade na nossa vida. Por isso que Jesus falou o seguinte, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas outras coisas, as coisas básicas, as coisas necessárias para viver uma vida digna, elas nos serão acrescentadas. Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 33. Isso, o Paulo André está nos acompanhando aqui, ó. Disciplina. Temos que ter disciplina. E priorizarmos Deus na nossa vida. Isso não significa andar com uma Bíblia debaixo do braço o dia inteiro e ficar enfiado na igreja a semana toda. Não é isso que eu estou falando. Ter Deus como prioridade é agir de maneira que tudo que você faça glorifique a Deus. Que todas as suas escolhas, as suas decisões enalteçam o nome do Senhor. Amém? Tem um nome aqui da irmã aqui. O Elitânia, disciplina e obediência. Amém. Isso, disciplina e obediência. Seguir os caminhos de Deus é a maneira mais segura de nós não nos perdermos na vida. Por isso que eu sempre recomendo que você leia a Bíblia, que você busque a palavra de Deus, busque um direcionamento do Senhor, refletir nas palavras do Senhor precisa se tornar um hábito na nossa vida.
Nós precisamos ter esse hábito. É igual fazer uma caminhada, por exemplo. Quando nós começamos a desenvolver o hábito de fazer exercício físico, no começo vai ser uma coisa assim meio pelejada. Para quem está sedentário, passar a ter uma rotina de exercícios físicos é algo muito penoso, muito difícil. Mas você precisa começar aos poucos. O problema é que muitas vezes a gente quer sair do 8 para o 80, né, de uma vez. E não funciona assim. Você precisa começar a se exercitar aos poucos, criar uma rotina, deixar que o seu corpo se adapte a essa nova realidade e depois aumentar progressivamente. Se for se for necessário, é preciso um acompanhamento de um profissional, é preciso verificar a sua saúde. Não adianta você querer correr 20 quilômetros na primeira semana, às vezes seu coração não vai nem aguentar. A vida espiritual é a mesma coisa. Ela precisa ser praticada, precisa ser exercitada, precisa ser criada uma rotina espiritual aos poucos na nossa vida. Comece lendo um versículo. Eu não tenho paciência para ouvir uma mensagem completa. Ouça Minuto com Deus. É 5 minutos, 4 minutos. Todos os dias às 6 da manhã tem aqui mensagens. Depois você vai aprofundando um pouquinho mais. O que você não pode é se deixar distrair por coisas inúteis. Irmãos, às vezes a gente passa tempo focado numa coisa que não vai dar em nada. Ouça mais o conselho da sua esposa, do seu marido, da sua mãe, do seu líder espiritual. Talvez você está aí empenhado num negócio que não vai ser, assim, não vai ter um resultado. Amém? No nome de Jesus. Deixa eu só centralizar aqui, que eu perdi aqui um pouquinho. E é interessante que o salmista diz para desviar os olhos das coisas inúteis. Os nossos olhos são a porta de entrada, né, de muitas coisas na nossa vida. Pelos nossos olhos, nós recebemos coisas boas e coisas más. Portanto, cabe a nós selecionarmos aquilo em que nós colocamos os nossos olhos e rejeitar aquilo que for mal para os nossos olhos. Jesus disse que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso ser será iluminado. Mas se forem maus, nós encheremos a nossa vida de escuridão. Então, essas coisas inúteis que o salmista fala aqui, elas podem também estar disfarçadas de coisas boas da vida. Às vezes tem coisas que elas não estão ligadas diretamente ao pecado, a uma atitude de pecado, mas ela pode ser algo que está tirando o seu foco daquilo que Deus tinha projetado para você. Então você está fazendo a coisa certa, mas na hora errada, no lugar errado, com a pessoa errada, então não adianta. Busque a direção de Deus. Busque uma orientação espiritual para que você tenha foco, para que você não desvie os seus olhos para as coisas inúteis, porque essas coisas podem tomar o lugar muito grande na sua vida, ganhar uma proporção muito grande e tirar você do propósito, fazendo com que você perca um tempo precioso que você poderia estar se dedicando a coisas muito mais produtivas. Amém? Outra coisa importante aqui, que eu quero acrescentar a esse estudo, é a procrastinação. O que é procrastinação?
é quando a pessoa sempre adia coisas que ela deveria fazer, coisas importantes que ela deveria fazer. Procrastinar é deixar para depois algo que você já deveria ter feito. E tem pessoas procrastinando, adiando decisões importantes, adiando atitudes importantes, deixando com que pendências fiquem na sua vida, coisas que já deveriam ter sido resolvidas. É a procrastinação. E aí, com isso, você perde tempo. Talvez aquela porta que você tem clamado a Deus para que Ele abra já deveria ter sido aberta há muito tempo. Mas você está procrastinando, você está adiando algumas coisas importantes que você já deveria ter feito, que você precisa fazer. Talvez um pecado de estimação, talvez um pedido de perdão para alguém. Você sabe que errou, você sabe que fez algo muito errado, mas por causa do seu orgulho você não foi lá pedir perdão para ele, pedir perdão para ela. E aí você está adiando a bênção de Deus. Você está impedindo que a bênção do Senhor chegue até você por causa da procrastinação. Amém? Então, fique atento a essas coisas. Não deixe que a falta de atitude, a falta de iniciativa seja uma pedra de tropeço na sua vida. Se você chegou aqui ouvindo essa palavra, fale com o Espírito Santo, fale com Deus, fala: Senhor, eu quero resolver algumas coisas. Eu sei que vai ser difícil, eu sei que vai ser um processo doloroso, mas eu não quero viver mais assim, eu quero focar em algumas coisas, eu quero que as coisas se resolvam na minha vida, na minha família, no nome de Jesus. Me dê sabedoria para me dedicar àquilo que realmente importa, para me afastar das coisas inúteis e me concentrar naquilo que o Senhor tem preparado para mim. No nome de Jesus, elimine as coisas que são dispensáveis. Elimine aquilo que é dispensável na sua vida e tenha tempo para coisas melhores. Deus vai estabelecer coisas novas quando as velhas forem deixadas de lado, quando as velhas forem abandonadas. E aí eu quero terminar com Filipenses capítulo 3, verso 14, que diz assim: prossigo para o alvo. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Paulo entendia que existia um alvo. Existia um alvo. Eu quero ler Hebreus capítulo 12. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Hebreus capítulo 12, verso 22. Você pode abrir a sua Bíblia aí também. Hebreus 12, 22. Desculpa, não é esse versículo não. Hebreus 12, 2. Hebreus 12, versículo 2. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Que diz assim, olha: tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Às vezes, a alegria que Deus propõe na sua vida vai requerer de você uma renúncia. Jesus,
Ele é o autor e consumador da nossa fé. E estava proposto a ele uma alegria. Mas para que ele alcançasse essa alegria de ver a minha vida e a sua vida salvas, ele teve que suportar a cruz. Ele teve que renunciar a si mesmo. Ele teve que deixar a sua glória. Teve que vir à terra. Teve que sofrer aqui como homem. Teve que vencer o pecado, a tentação, a morte. Para que você atinja o objetivo proposto por Deus na sua vida, você vai ter que renunciar. Você vai ter que suportar algumas coisas. Amém? Receba aí essa palavra em nome de Jesus. Não perca tempo. A vida não se resume somente a conquistas materiais. Eu sempre falo isso aqui. A vida não se resume aos títulos que você adquirir nessa vida, aos títulos acadêmicos, ao reconhecimento profissional, ao dinheiro que você conquistar. O mais importante da vida talvez esteja aí ao seu lado. É a sua esposa, é o seu filho, são os seus relacionamentos. O relacionamento com Deus, o relacionamento com as pessoas. E é através das pessoas que nós experimentamos o amor de Deus. E Deus nos capacita para que nós possamos amar e servir as pessoas. Nós devemos ser imitadores de Cristo, imitadores de Deus. Sejam como Deus. Se Deus serviu a você, sirva também as pessoas. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você. Receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos orar agora. Eu quero que você, se você ainda não colocou o seu pedido de oração, eu quero pedir que você coloque. A oração tem poder. A oração de um justo tem poder. Todos os pedidos colocados aqui eu vou orar, tá? Eu sei que o Senhor é poderoso para te abençoar aí, para te conceder esse milagre, essa vitória, segundo a vontade dEle. Deus pode fazer com que você abra os seus olhos e pare de perder tempo, para que os seus olhos sejam desviados das coisas inúteis. E eu quero que você pense agora, aquilo que o Espírito Santo ministrou ao seu coração. O que tem sido inútil na sua vida? Talvez você não consiga perceber de forma imediata, mas se alguma coisa tem estado entre você e Deus, tem atrapalhado a sua comunhão com o Senhor, isso é algo inútil na sua vida e que precisa ser deixado de lado, precisa ser eliminado para que você tenha propósito, para que você tenha foco, para que você fique firme nos seus objetivos. Eu quero pedir que, se você puder, feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos falar com o Pai nesse momento. Deus amado e querido, somos gratos, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Obrigado por sempre nos ensinar aqui, Deus, através da leitura da Tua palavra. Nós não queremos perder tempo. Queremos ter sabedoria, discernimento, compreensão, para focarmos naquilo que realmente importa, naquilo que realmente é prioridade. Desvia os nossos olhares dos caminhos enganosos. Pela Tua graça nos ensina a Tua lei. Pela Tua graça nos ensina a Tua lei. Nós escolhemos pela fé o caminho da fidelidade. Nos ensina a permanecermos fiéis. Decidimos seguir as Tuas ordenanças. Ó Deus, não permita que sejamos decepcionados. Nós, a partir do momento em que recebemos no nosso coração o entendimento da Tua palavra, nós corremos pelos caminhos que os Teus mandamentos apontam. Nos ensina os Teus decretos e nos fortalece para que sejamos
obedientes a Ti até o fim. No nome de Jesus, que a Tua lei possa ser guardada no nosso coração. Inclina o nosso coração para os Teus estatutos e não para as coisas vãs, não para o egoísmo, a ganância. E desvia, Senhor, os nossos olhos das coisas inúteis. Faça-nos viver nos caminhos que o Senhor traçou para nós. Pai, eu quero apresentar diante de Ti a vida desse irmão, dessa irmã, que nesse momento estão ouvindo essa palavra. Obrigado, Deus, porque eles pararam um pouquinho para aprender de Ti. Que o Senhor ministre ao coração deles, que o Espírito Santo fale ao coração deles, no nome de Jesus. E eu quero pedir ao Senhor que atente a todos os pedidos que foram lançados aqui nos comentários. A todas as pessoas que escreveram aqui, pessoas que estão passando por problemas com a sua saúde, eu peço que o Senhor dê a eles a cura, o alívio, o tratamento, que ele possa ter acesso, ó Deus, a essa consulta que ele tem buscado, a esse médico que ele tem esperado há tanto tempo, que ele possa ter acesso a ele e possa receber o seu diagnóstico e possa ser tratado, possa ser curado no nome de Jesus. Visita essa pessoa, Senhor, que está agora no leito do hospital, passando por um momento de tribulação na sua vida. Tira ela dessa cama, que ele possa novamente caminhar, que ele possa novamente estar com a sua família, que ele consiga voltar para o seu trabalho, ser produtivo, produtiva novamente e manter o sustento na sua casa. Ó Deus, e enquanto essa restauração na saúde dele ou dela não acontece, que o Senhor providencie tudo o que for necessário para que não falte nada para essa família. Em nome de Jesus. Sara esse relacionamento. No nome de Jesus. Coloque, ó Deus, no coração desse homem o perdão, a renúncia, que esse casal possa se entender. Tua palavra diz que dois não andariam juntos se não houver acordo. Que possa haver acordo entre esse casal, portanto, Pai. Não deixe que essa família seja destruída. Abençoe a nossa semana, abençoe esse mês que está começando, que seja um mês próspero em todas as áreas da nossa vida, que possamos ter mais comunhão e intimidade com o Senhor, que os nossos olhos tenham foco naquilo que é importante. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Um último recado aqui. Baixe o aplicativo Minuto com Deus no seu celular. Já está disponível o nosso aplicativo. Amém? E seja edificado e seja abençoado. Deus te abençoe. Uma semana de vitória para você e para a sua família. Em nome de Jesus.